Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1º do livro 2º, sobre os Espíritos, ou em algumas traduções, dos Espíritos, e vamos encerrar hoje o item Origem e Natureza dos Espíritos com as questões 82 e 83. É isso? 82 e 83. Nós falamos até uma parte controversa, difícil no vídeo de ontem, na questão 81. Convido vocês para verem, para a gente poder estudar direitinho a questão 82 e 83. E estamos utilizando o livro da editora M, com a tradução da editora M, para a gente estudar. Vamos lá? Questão 82, portanto. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Ou seja, que não são da matéria? Imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, por ser uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Trata-se de uma matéria quintessenciada, mas sem analogia, sem comparação para vocês. Tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Tá. Quintessenciada. Não é fogo, não é terra, não é ar e não é água. É uma quintessenciada. Então o espírito, como vamos definir o espírito? Não temos palavras. Não por falta de palavras suficientes na língua portuguesa ou na língua francesa, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, mas estamos falando de comparações, né? Comparações. Perispírito, por exemplo, que nós vamos estudar mais para frente, nas questões mais adiante, acho umas 3, 4 questões para frente, é uma palavra que Kardec criou para explicar o que é aquele envoltório da alma, né? Eu, espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. Eu, espírito, gero meu perispírito gera meu corpo. Esse perispírito ele usou a partir do perisperma, que seria, por exemplo, no caso da laranja, aquela parte branca da laranja, entre a casca e a polpa da laranja, aquela partezinha branca, ou seja, algo que liga a casca ao fruto, né, a polpa propriamente dita, né? Então, o Kardec usou essas analogias. Como que nós vamos explicar por palavras algo que é inconcebível para a mente humana? Então, essa é a definição. Mas o que se pode dizer acerca do espírito é que é algo que foi criado por Deus como princípio inteligente, e matéria. A gente sabe que são duas coisas criadas. Então, matéria propriamente dito não é, né? Pela definição que nós usamos de matéria, mas não temos uma palavra para definir. É uma matéria quintessenciada, seria alguma coisa fora daquilo que a gente entende por matéria. Basicamente seria isso. Tem uma explicação de Kardec aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pela audição, o olfato, o paladar e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe indicariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não podemos defini-los por meio de comparações só podemos defini-los por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de nossa imaginação. Faz muita diferença saber do que é feito o espírito? Não, precisamos saber que existe. Precisamos saber que eu sou espírito. Preciso saber que, além desse corpo que vocês estão vendo, do corpo das pessoas que eu me encontro, enfim, daquilo que os meus sentidos percebem, há mais coisas. Não é? Tem um mundo microscópico que eu não vejo, que você não vê, que nós não vemos. A gente não consegue ver vírus, a gente não consegue ver bactéria, e, no entanto,
A gente descobriu em 2021, em 2020, a gente descobriu que nem lavar a mão direito a gente sabia, né? A gente passava o vírus da Covid-19, né, para as outras pessoas, e esse vírus fazia mal para a gente. Muitas pessoas morreram, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil, né, porque houve negacionistas, houve tudo aquilo que a gente já sabe, não vamos entrar nessa situação política, mas que foi terrível para o Brasil, né, com muitas mortes, por uma coisa que a gente não vê. E por uma coisa que muita gente não acredita ainda. E tem gente que não toma vacina contra a Covid-19 porque não acredita que esse vírus possa matar. Pra você ter uma ideia. E a gente não vê esse vírus e é letal, em muitos casos, não é? Como tantos outros vírus que tem por aí. Bactérias a gente não vê também, mas a gente sabe que existe pelos efeitos. Aí é que é o ponto. Pelos efeitos. Então eu sei que a Covid-19 existe porque mata pessoas. Então vamos pesquisar e vamos buscar. Então, se eu quiser buscar o vírus, buscar uma informação de laboratório, buscar microscópios, etc., eu vou chegar até o vírus. Agora, com relação ao espírito, eu só consigo sentir os efeitos, saber que existe, porque a matéria não me dá inteligência, a matéria não me dá astúcia, a matéria não me dá bondade nem maldade. A matéria simplesmente responde àquilo que eu, espírito, quero. Então, o que eu preciso saber? Que eu sou espírito, que eu tenho um perispírito e que eu tenho um corpo. Quando o meu corpo faltar, eu continuo existindo, da mesma forma que eu era antes. Se eu tirar essa roupa e colocar outra roupa, continuarei sendo eu, certo? Ainda sou eu. Esse é o ponto. O meu corpo, que vocês estão vendo agora, meu corpo carnal, é uma roupa que eu estou usando, eu, espírito, estou usando. Isso é muito importante eu saber, porque a vida começa a fazer muito mais sentido com o fato de eu continuar existindo, que a morte não me aniquila, que eu não deixo de existir após a morte, que aquelas pessoas cujos corpos morreram e que eu tenho afeição, que eu tenho carinho, que eu tenho amor, essas pessoas continuam vivas, essas pessoas continuam sentindo as mesmas coisas que sentiam enquanto estavam aqui encarnadas, tendo o mesmo carinho, ou até maior, às vezes um pouco menor também, quando descobre como a gente realmente é, mas o fato é que as pessoas continuam sendo elas mesmas, e que nos aguardam para quando nós também cruzarmos essa fronteira, passarmos, fizermos essa viagem de volta para casa. Isso é muito importante que a gente saiba. Tudo que Jesus ensinou começa a fazer sentido a partir desse conhecimento. É impressionante, é impressionante. Questão 83. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, ou seja, vem de Deus. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um término, e se num certo tempo, mais longo ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, retornando à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não terminar. Se você vem acompanhando os nossos estudos, você vai ver que esse tipo de pergunta, tentando entender se nós somos parte de Deus ou não, ou se nós somos criatura dele, vem desde o comecinho do livro. Sempre tem uma pergunta que remonta a isso, sempre tem uma pergunta que remonta a isso. Por quê? O sujeito morreu, ele prestava, morreu, continua prestando. Ele não prestava, morreu, continua não prestando. Kardec sabia disso. E como eram muitos espíritos dando comunicação, muita gente dando comunicação, não custa, ele que é o bom senso encarnado, não custa sempre retomar a pergunta, mesmo que seja de outra forma, né? Para ver se esse espírito que está respondendo agora, que todos estão sob o comando do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo. E às vezes vem o próprio Espírito da Verdade falar, às vezes vem um preposto, às vezes vem Santo Agostinho, vem São Luís, enfim, uma pleiade de espíritos que são prepostos do Cristo que vem trazer informações, né? Então Kardec vai perguntando para ver se todos têm a mesma resposta, para ver se todos têm o mesmo apelo de lógica, que é muito importante isso. Não podemos ser cegos conduzindo cegos, não podemos nem ser cego que conduz cegos, e nem podemos ser os cegos conduzidos por um cego.
Então temos que estar atento o tempo todo. Então a pergunta é: os espíritos têm um fim ou chega um determinado momento que, mais longo ou menos longo, que acaba tudo e a gente voltaria para Deus? A mesma pergunta que tem lá atrás: se Deus tirou um pedaço dele e fez a mim, ou se ele e depois esse pedaço vai voltar para ele, né? A mesma pergunta. A resposta é a seguinte: há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada e esta não é uma razão para rejeitá-las. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós te dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Então, o termo, quando a gente usa o termo infinito, é algo que teve um começo e não tem fim, que é o caso da gente. O princípio inteligente teve um início, passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, passou pelo reino animal, tornou-se um espírito que não terá fim. Certo? É assim. Beleza. O que é eterno não teve começo e não tem fim. A gente não tem como definir. Isso é Deus. Alá, Jeová, aquele lá, Talá, o nome que se queira usar. Certo? Não teve início e não teve fim. Isso é eterno. Infinito somos nós. Tivemos um começo e teremos um fim. E diferente da matéria, que se decompõe, se transforma para gerar outra coisa, nós espíritos não. Sempre existiremos, sempre num grau mais elevado, e mais elevado, e mais elevado, e mais elevado, e mais elevado, sempre sendo co-criadores com Deus na nossa pequenez, nas pequenas coisas, na nossa juventude espiritual um pouco mais atuantes, na nossa fase adulta espiritual, ajudando mesmo diretamente na criação com as criaturas, e na nossa fase já senhor das nossas ideias espirituais, aí sendo co-criadores como Jesus, literalmente falando, criando junto com Deus, entendendo, compreendendo Deus e sendo o seu braço direito, se é que a gente pode usar esse termo, já que Deus não tem braço, já que Deus não é um ser antropomorfo, não tem uma forma humana, não é? Mas essa é a ideia. Jesus é um cara que cria junto com Deus. Então, olha, vamos explodir o Sol, tem aqui uma nebulosa e tal em volta, uma poeira, não sei o que, tal e coisa e tal. E aqui vão ter vários planetas, temos muitos princípios inteligentes para trabalhar, temos muitos espíritos para evoluir, e tem essa situação aqui. Jesus, você, no nosso ver, disse a equipe que se reuniu, ao nosso ver, você tem condição de cuidar dessa turma aqui, dessa área. Está interessado? Pô, então ele já veio diretamente para a criação da Terra, moldagem da Terra, utilizando princípios inteligentes e matéria para misturar isso com o fluido cósmico universal, mais o fluido vital, para criar tudo que existe, por exemplo, na Terra. Ele é o cara que comanda tudo isso aqui. Criou do zero a Terra. Então já é co-criador com Deus, mas não fez a matéria. Ele pegou a matéria, pegou o princípio inteligente, os princípios inteligentes que estavam disponíveis, a matéria que estava disponível, o fluido cósmico universal que estava disponível, o fluido vital que estava disponível, e fez tudo que existe aqui. Então ele pegou a matéria-prima já pronta e transformou tudo que existe aqui na Terra. Foi Jesus quem fez. Ele e as pessoas que trabalham com ele, evidentemente. Bom, co-criadores com Deus, mas não cria princípio inteligente, não cria matéria. Deu para separar? Então continuamos separados, Deus, Jesus e nós, beleza. Jesus, o irmão mais velho, o cara que já chegou lá, já passou por todos os estágios que nós passamos, estamos passando ainda, os que nós já passamos e o que nós vamos passar. Já passou por tudo, já venceu tudo, beleza, é um espírito perfeito, já é co-criador com Deus, mas não cria matéria, não cria princípio inteligente. Isso Deus faz o tempo todo, porque Deus não para. Certo? Muito mais lindo do que um sujeito que criou em 6 dias o mundo, descansou no 7º e falou: agora vocês se viram. Aí o diabo vem aqui, eu falo: beleza, vamos fazer uma aposta, e assim vai. Essas coisas, essas lendas que são importantes num período da nossa vida, mas hoje, evidentemente, não mais. Certo? Bom, é isso. Amanhã nós vamos falar do mundo normal primitivo,
A forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Tem 10 questões para frente ainda para a gente chegar no perispírito, mas amanhã nós vamos falar de mundo normal primitivo. Um beijo para você que fica, eu sou Fábio Pereira, até amanhã, tchau.